Amados irmãos e irmãs, o evangelho de hoje está em São Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, no qual Jesus está ensinando os discípulos sobre os desafios do seguimento, relata-lhes em detalhes todas as provações e obstáculos, calúnia, perseguições. Neste caso, a morte será apenas uma passagem para a vitória da glória. Paradoxalmente falando, é uma morte que gera vida, como o grão caído em terra. Meus irmãos e irmãs, os discípulos, embora estivessem seguindo Jesus, não se davam conta dessas terríveis coisas que os guardavam neste segmento. Preocupavam-se naquele momento em ser grandes, ter visibilidade, obter lugar de destaque. Tinham sentimentos e preocupações tipicamente humanos que nos limitam e nos distanciam de Deus e de seu projeto. Quantos são os que estão na igreja com estas mesmas preocupações? Querem lugar de destaque, mas o essencial da missão eclesial é dar a vida pelos que sofrem. Fica em segundo plano, ou até mesmo esquecido. Meus irmãos e irmãs, há os que estão na igreja por títulos e honrarias, mas não se preocupam com a missão e gastam o seu tempo discutindo assuntos relacionados às questões de interesse pessoal. Jesus percebeu que os discípulos estavam preocupados com outras coisas. Eles discutiam sobre outros assuntos. Jesus percebe quando o nosso caminho eclesial, na nossa vida de comunidade, discutimos outros assuntos. Eles se calam. Talvez estivessem envergonhados por não terem ouvido o que Jesus ensinava. Por isso, o Mestre aproveita a oportunidade para lhes dar uma importante lição sobre o seguimento. Quem quiser ser o primeiro na companhia de Jesus deve ser o primeiro a servir o outro e servir a todos, primando pelos mais necessitados. Deve ser o último a receber as benesses desse serviço. Não se deve esperar sequer um agradecimento pelo serviço prestado. É preciso servir na gratuidade, sem interesse, servir com humildade e simplicidade,
a exemplo da criança, que Jesus toma e coloca no meio deles para elucidar a proposta do seguimento e do serviço. Meus irmãos e irmãs, colocar uma criança no meio deles significa, dentre outras coisas, que os menores, os pequeninos deste mundo, não apenas em idade, devem ter prioridade e ser atendidos primeiro. Por outro lado, esse exemplo serviu para mostrar que os discípulos devem agir com um coração de criança, sendo bons, sinceros e honestos. O exemplo da criança dado por Jesus se desdobra numa série de outros significados simbólicos que ajuda a entender o verdadeiro sentido do seguimento de Jesus. Portanto, meus irmãos e irmãs, para servir a Deus, é preciso, como diz para nós a palavra, confiar na sua misericórdia e não desviar do seu caminho. É preciso ter diante de nós o exemplo daquele que ao longo de suas vidas souberam confiar em Deus e foram por ele amparados. Que o nosso seguimento a Jesus Cristo seja seguimento coerente com as propostas dele e que não desanimemos diante das dificuldades e desafios desse serviço e da missão que o Senhor nos dá. Meu Pai, a vós me abandono, fazei de mim o que quiserdes, o que de mim fizerdes eu vos agradeço. Estou pronto para tudo, aceito tudo, contando que a vossa vontade se faça em mim e em todas as vossas criaturas. Não quero outra coisa, meu Deus, entrego minha vida em vossas mãos. Eu vos-la dou, meu Deus, com todo o amor do meu coração, porque eu vos amo e porque é para mim uma necessidade de amor dar-me, entregar-me em vossas mãos sem medida, com infinita confiança, porque sois meu Pai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre cada um de vós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.